Olá, povo de Deus, vamos pôr de pé, vamos dar aquela linda salva de palmas para o Senhor Jesus, que é o único dia de receber a honra, a glória e o poder, amém? Estamos mais uma vez aqui diretamente do altar da Igreja Internacional da Graça de Deus. Estamos aqui na Avenida dos Remédios, divisa São Paulo com Osasco. Hoje é dia de comunhão dos filhos, hoje é dia da Santa Ceia do Senhor. Hoje é o dia de nós celebrarmos a memória do Senhor Jesus, que um dia sim morreu por nós, mas Ele não ficou morto. Ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Fala assim, viva Jesus no meu coração, amém? Nossos amigos do Facebook, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Já compartilhe o link que você recebeu, esse link desse culto com seus amigos, lá nos grupos da família, grupo do próprio Facebook, para que as pessoas que clicarem possam participar como se estivessem aqui na casa de Deus. No mundo espiritual não há distância, mas não podemos pegar carona. Se puder, nós temos que estar na casa do Pai. Nosso lugar é na casa do Pai, nós somos membros do corpo de Cristo, não podemos ficar descolados na casa de Deus. Isso não faz bem para a nossa vida. O Senhor é o cabeça, é nele que nós aprendemos a viver mesmo da maneira santa e casta que Ele espera de cada um de nós. Vamos orar a Deus? É a preparação da ceia. Feche seus olhos, abre seu coração. Sim, meu Deus e amado Pai, é verdade, tudo uma preparação, Pai, para a ceia, de participarmos da mesa que o Senhor nos preparou, Pai, e para bodas do Cordeiro, Pai. Temos que estar preparados, Pai, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, Pai, fixando os olhos dele, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas fixando firme. Apesar de todas as lutas, nós somos mais do que vencedores. Apesar de tudo, você chegou até aqui. Abre o seu coração, conta tudo para o seu Pai, conta tudo para Ele. Ele se faz presente. Estamos reunidos em nome dEle, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós cremos em Ti. Nós bem conhecemos o Teu amor, Pai, da Tua misericórdia, tudo que o Senhor conquistou por nós lá no Calvário, Pai. E agora nós temos que aprender, Pai, a amar de volta. Amar não é só mesmo falar da boca para fora. O Senhor nos ensinou a Te amar. O Senhor nos ensinou que temos que ter o Teu mandamento e o praticar, que é este que Te ama. Maravilhoso Deus, dá-nos os mandamentos, dá-nos condições de obedecer aos mandamentos. Senhor Jesus, remove tudo que não provém de Ti e enche-nos do Teu Santo Espírito, da Tua misericórdia. Enche-nos de tudo mesmo que nós precisamos, Pai. Tira tudo que não provém de Ti, Pai, até transbordarmos diante da Tua presença, Pai. A Santa Ceia é santa, como tudo que é do Senhor é santo. Então nós temos que ser santo porque o Senhor é santo. Sem santidade ou santificação ninguém verá a Deus. Não vai ver. Há um impedimento, há uma separação, há uma divisão, até mesmo física. A pessoa que anda no natural, ela tem uma divisão física de Deus. Ela não consegue estar no mesmo lugar que o Pai. Todo-Poderoso, mas o Senhor veio para mudar nossas vidas, essa história, a história das nossas casas, a história das nossas famílias, e nos ama, e nos preparou para o melhor. Nada é impossível para Deus e tudo é possível aquele que crê. Creia que o Senhor tem preparado o melhor para cada um de nós. É o melhor para você, para a sua casa, para a sua família. Não se desvie, continua firme mesmo no Senhor, que tem preparado grandes propósitos para as nossas vidas, para que você possa ter a capacidade de crescer na graça, de buscar, descobrir e cumprir o seu chamado até o fim, para receber a coroa da vida. Maravilhoso Deus. Deus usou o Filho, o Pai usou o Filho para fazer tudo do nada. Todo-Poderoso Deus, Ele é o Deus da criação. Amamos Tua presença aqui. Fica conosco, Senhor Jesus. Fica conosco. Maravilhoso Deus. Ouve assim, Rei da criação, Rei da criação. Amamos Tua presença.
seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nós não queremos impedir. Faz o teu querer, nós não queremos impedir. Que seja em nós, que seja em nós e através de nós, que seja em nós e através de nós, e através de nós, que seja em nós e através de nós, e através de nós, que seja em nós e através de nós. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti, Jesus. Nada é sobre o mundo, nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu e do céu. Nada é sobre o pecado, nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz, que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz que não te segurou. Na cruz pregaste o puro e verdadeiro amor. Para o inferno ouvir e estremecer. Isso, é isso que estremece o inferno. Declarar que a morte não o venceu. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. A morte não o venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está, vivo Cristo está. Porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, posso crer no amanhã, porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Isso. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Isso, Ele tem todo o poder.
Ele fez tudo do nada. Não há impossíveis para Deus. Isso. Ele é o autor e consumador da fé. Ele criou tudo do nada. O que Ele não pode fazer da nossa vida? Oh, Todo-Poderoso, venha nos envolver com o Teu renovo. Venha passar com a Tua glória nesse momento na vida de cada irmão, um por um, Pai, visitando-os nas suas necessidades. Isso, vai falando com o Teu Pai. Abra o seu coração nessa hora. Declara: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso de Ti. Oh, maravilhoso, soberano, justo e fiel Deus. Envolva-nos completamente, Pai. Ah, Senhor Jesus, diante de Ti estão nuas e patentes todas as coisas. Me canta aleluia. Isso, aleluia. Está ficando bonita, é como o som das muitas águas. É aquela oração de dentro. É uma hora como essa que os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade, pois Ele é espírito e só aceita que aquele que o adora e adora em espírito e verdade. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia, 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 aleluia. Me canta, o autor da criação já se faz presente para mudar a sua vida, para transformar a sua história, para fazer tudo novo de novo, ou para restaurar a tua vida, para fazer você mesmo ser um mais que vencedor. Aleluia. Oh, dolororo maramacharianda lamará. Oh, dolororo maramachari me canta lamará. A morte não venceu. A morte não o venceu. Vivo Cristo está. Vivo Cristo está. Aleluia. Com a tua mão levantada, repita comigo: meu Deus, olha para mim. Eu preciso de Ti. Meu corpo, minha alma, meu espírito, minha mente, meu coração e tudo que há em mim necessitam mais de Ti, mais da Tua ajuda, mais da manifestação do Teu poder para me curar, para me libertar, para levar a liberdade a todos os cativos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, para o Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Oh, glórias a Deus. É isso mesmo. Entrando na liberdade com que Cristo libertou, amém? Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso aonde? Ao coração do Pai. Isso, na presença da abundância de alegria. Deus, Ele responde na alegria do coração. Prepare-se para a bênção em nome do Senhor Jesus. Alegria. Tchau, tchau. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos a Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa acesso aonde? Ao coração do Pai. Aquele véu, o véu que separava, já não separa mais. E a luz que outrora apagava, agora brilha, e cada dia brilha mais. Brilha, povo de Deus, lá em cima, assim, só pra Te adorar e fazer Seu nome grande, grande, e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui na presença do Senhor, abundância de alegrias. Em nome do Senhor Jesus, entra na presença dEle para tomar posse da bênção da vitória. Jesus, em Tua presença, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completa
acessa onde? Ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Adorando lá em cima, só pra te adorar e fazer seu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aquele véu, o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Isso, adorando, só pra te adorar e fazer seu nome grande, 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 e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós. Só existimos esperando para o adorar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Para ele, aquela linda salva de palmas, amém? Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus. Exatamente, na presença do Senhor é abundância de alegria. Então a celebração da comunhão é essa, é a união dos Espíritos, a mesma fé, mesmo amor, mesmo Espírito, mesma palavra. O céu se une na terra, essa concordância em nome do Senhor Jesus. E aquilo que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu, porque o céu se une na terra, amém? O céu está unido à terra, como nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, na presença dele. Por isso tem que vencermos a nós mesmos. O problema deixa lá fora, abre o seu coração e vamos para a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus, amém? Pode sentar, fica à vontade. Estamos estudando aqui o pequeno Samuel, que desde pequenos está ali sendo ensinado a andar na presença de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel. Vamos lá para o capítulo de número 3. Quem não tiver Bíblia, os irmãos emprestam. Quem não tiver habilidade, é fácil. Logo lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel. Novo livro do Antigo Testamento. Antigo Testamento, fala no comecinho que você não erra. Comecinho da Bíblia, Gênesis, isso, comecinho. Fala no comecinho que você não erra. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Amós. Amém? Acharam agora? Fácil agora, né? Lá no capítulo 3 está assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, pois não havia visão manifesta. Muitas informações importantes aqui, irmãos. O jovem Samuel, desde pequeno, servindo ao Senhor. Lá no Provérbio 22 diz o que? Ensina o caminho que a criança deve andar, que até quando crescer, não vai se desviar, irmão. Temos que ensinar nossos filhos. Ali nós bem aprendemos nos primeiros capítulos que a concepção do Samuel foi divina, foi obra do Espírito Santo, irmãos. Ali quando a Ana conseguiu entrar na presença de Deus, cheio do Espírito Santo, esse Eli a quem ele está servindo até confundiu ela. Pensou que ela estava embriagada, mas não, ela estava cheia do Espírito Santo. Como lá em Pentecostes nós estamos vendo que no batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, quem olhava de fora falava: ih, esses caras logo cedo, tudo cheio de mé aí, todos bêbados, nada, está cheio de Espírito Santo, ela também. E esse Eli recobrou mesmo ali a posição dele.
Ele estava passando, nós vamos ver ainda um pouco aqui, lutas com os filhos dele que o deixavam perdido. A luta pela qual nós passamos não é maior do que o nosso Deus, amém? Não é. Tem gente que acha que é, e quer fazer com a própria força. Não é com a sua própria força. Quem convence é o Espírito Santo. Deus, ele diz lá, Jesus, ele diz que aquele que for de Deus e vier até Jesus, que é a palavra, de maneira nenhuma será lançado fora. E tem gente que se desespera quando sabe de alguém que não está bem espiritualmente, que não está bem fisicamente, que está com algum problema mesmo aí financeiro. Não tem que ter desespero. Tem gente que acha que quanto mais desesperado tiver, Deus ele vai atender mais rápido. Não vai, irmão. O Jeremias 1,12 diz que Deus ele vela, quer dizer, ele cuida da palavra dele para a cumprir. Deus não tem compromisso com o nosso desespero, com o nosso choro, com o nosso aquele mal-estar. Não, Deus ele tem responsabilidade com a palavra. Você crê na palavra, você vive a palavra, você pratica a palavra, aí você vai receber a resposta divina, amém? Ele estava sendo bem instruído na palavra. E o Eli, ele aproveitou aquela oportunidade de fazer com esse filho espiritual, que era o Samuel, que Deus lhe confiou na mão, aquilo que ele não conseguiu fazer pelos filhos naturais. Ele tinha 2 filhos terríveis, que ele não conseguia corrigir, irmãos. Mas o Samuel, desde pequenininho, estava ali servindo ao Senhor num tempo que a palavra tinha muita valia, irmão. Eles tinham só a palavra, porque o Eli, que poderia, ele era o profeta, sacerdote, e o juiz de Israel, que poderia Deus dar mais umas novas revelações para ele, porque que era restrita à antiga aliança, e ele tinha esse chamado, poderia ser usado para isso, não tinha. Nada novo estava acontecendo, mas pelo menos eles tinham a palavra de Deus, amém? Porque Deus estava preparando o próprio Samuel para receber as direções de Deus para o futuro de Israel. Continuando em nome do Senhor Jesus, versículo 2. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu Samuel a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas Eli respondeu: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Então, como não havia visão manifesta, por quê? O Eli, como líder, ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Na antiga aliança, presta muita atenção nisso, como nós da nova aliança somos privilegiados. Na antiga aliança, o Espírito Santo era restrito ao rei, ao sacerdote, ao patriarca principal de Israel. Fora disso, o Espírito Santo nem estava sobre. E o Espírito Santo sobre também não agia sempre, irmãos. Agora nós, a nova aliança, o Espírito Santo não está só sobre nós, está dentro de nós, amém, irmãos? Exatamente. E ali uma pessoa pode viver em espírito e verdade. Ele pode ser um verdadeiro adorador em todo o tempo, irmãos. Que ele já sabe como que ele tem que conduzir. Porque no Evangelho ele vai aprender a buscar o melhor. Amém, irmãos? O que nós vamos buscar no Evangelho? O melhor para a nossa casa, para a nossa família, a salvação. Mas o Evangelho nos prepara para o pior, irmãos. Prepara, irmão, para que naquele dia mau você consiga ser aquele que em tudo dá graças a Deus, irmão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Pastor, eu vou dar graça por um prejuízo, por uma queda que eu tive, apesar de tudo você chegou até aqui. Quantos caíram e não se levantaram mais? Quantos os prejuízos foram maiores? Passei por um acidente e me ralei. O outro pode ter perdido um dedo, podia ter perdido uma mão, um antebraço, braços, 2 braços, 2 pernas, pediu tudo, irmão. A vida, em tudo dai graças, irmão. Porque não há situação que não possa ser pior. Mas aqueles que estão em Cristo podem ter certeza que Deus nos segurou para que aquela situação não fosse pior do que precisava ser.
Quando Deus não está nos abençoando, Ele está te ensinando. Porque o inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir, irmãos. E nós, enquanto estamos aqui na terra, estamos suscetíveis a esse cerco de Satanás. Ele é o vosso adversário, que anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Santidade não traz imunidade. Você diz santo que o Senhor é santo. Nessa santidade você vai estar preparado para o dia mau, para você não se desviar e aceitar o que vier sem se desviar, conseguir dar graças a Deus um grande prejuízo, porque o prejuízo poderia ser muito pior. Tudo que foi ruim nas nossas vidas, irmão, Deus já sabia que ia acontecer, e graças a Deus que nós estávamos com Ele, e não foi tão mal quanto podia ser. Pensa num dia mal que você teve na sua vida. Foi ruim, não foi? Foi, não foi? Mas poderia ter sido pior. Poderia ou não poderia? Seja sincero, poderia. É Deus. É Deus que faz isso conosco, em nome do Senhor Jesus. E aqui nós estamos vendo que como o líder principal estava desligado de Deus, ele com muita insistência, ele entendeu que a Ana estava em espírito, o Espírito Santo recobrou com ele profetizou sobre a vida da Ana, e falou, seja feito conforme o teu coração, o Deus de Israel vai te conceder o que está no seu coração. E aí quando a Ana foi entregar o pequeno bebê Samuel, tinha acabado de desmamar para ele, ele adorou o Senhor. A adoração é restrita do verdadeiro adorador que tem o Espírito Santo. Se ele não tivesse o Espírito Santo, ele não tinha adorado. Tem gente que louva bonito, canta bonito, fala de Deus, faz canções sobre Deus, faz ali, umas publicações sobre Deus, mas não honra a Deus, e se honra, não honra o tempo inteiro, irmão. Está errado, isso não é uma adoração, irmão. Se for para adorar a Deus, para honrar a Deus, é o tempo todo, irmão. O inimigo, ele vem para enganar mesmo. Muitas pessoas se enganam por aí, que falam sobre Deus nas suas canções, que cantam louvor de vez em quando aparece até no culto para assistir, vai lá, participa, mas não está mesmo honrando ao Todo-Poderoso, não está tendo uma vida de testemunha de Cristo, irmão. Isso é um perigo, isso é um perigo. Tanto que na hora que o Deus ele visitou a Samuel para começar o ministério mesmo de Samuel, ele, quando ele ouviu aquele, ele não sabia, não tinha sido ensinado. Samuel, Samuel. Ele não sabia, ele pensava que era o Eli. Ele já na hora levantava, pronto para atendermos. Isso tem que ser nós, pronto para obedecer. Porque a rebeldia não é só a pessoa desobedecer, mas é tardar a obedecer. Ele saiu correndo e entrou lá no quarto dele. Olha, esse aqui, Senhor, que está precisando de mim. Ali, não te amei não. E nem percebeu que era Deus confirmando o chamado de Samuel. Estava desligado de Deus. Estava desligado. Mas, como ele era um homem de Deus, e os dons são irrevogáveis, são sem arrependimento. Se Deus te usou, e uma hora você se deixou não ser mais usado por Deus, e você tem um chamado, é só você recobrar o seu lugar. Se você ainda não assumiu um chamado, busque já, porque a fé sem obras, ela é morta. Você recebe Jesus como Salvador, você confessa publicamente através do batismo das águas, busca o batismo com o Espírito Santo, aí você vai ter a fé real, e só isso é só o começo. Aí você vai ter a fé para praticar, porque a fé sem obras é morte, e morte é da natureza de Satanás. Temos que estar atentos, buscar, descobrir e cumprir o nosso chamado, mas aquele chamado específico que o Senhor tem para cada um dos seus servos. Deus não chama ninguém para ficar só, de vez em quando eu vou lá assistir o culto e pronto, não é isso não, irmão. Mas não é para sair correndo porque você ainda não tem chamado, amém? Tem que buscar e descobrir, irmãos. Não coloca o boi nas frentes dos cavalos. Não, eu já sei o que vai ser. Não, Deus ele confirma. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, nenhum comedor de arroz e feijão. Pode ser quem for vai impedir você assumir a sua posição. Aqui o Samuel, chamado, primeira vez ele foi lá, atrás do próprio Eli, não era o Eli não percebeu nada, estava desligado de Deus. Esse é outro. Está doido? Ou Samuel também, na hora que ele vai ser chamado de novo aqui, não uma, mas duas vezes, porque Deus confirma, no mundão aí fora, talvez você perdeu alguma oportunidade de emprego, de negócio, de, comprar um bem,
E depois fala assim, não, daqui a pouco eu faço um negócio melhor, eu entro num emprego melhor, faço algo melhor. E nunca mais apareceu nada parecido. Oportunidade é assim aí fora, mas Deus, Ele dá sempre oportunidade para nós, meu. E vai dar aqui, vai chamar de novo Samuel. Continuando, em nome do Senhor Jesus, versículo de número 6. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamastes? Mas ele disse, não te chamei, filho meu, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, a segunda vez, a mesma coisa. O Samuel era muito novinho, não tinha entendido, era neófito, e o outro que era para saber o que estava acontecendo, já pela segunda vez deu oportunidade, ó. Deus está falando com o seu súdito aí, ó. Agora ele vai ser servo de Deus. Não, ele está lá, volta a dormir. Volta a dormir. Os dois podiam pensar assim, um pensar que o outro está doido. O Samuel pensar aí, acho que só pode ter sido o Eli que me chamou. Quem me chamou? E ele está falando que não é. E o Eli vai, o Samuel quando vem, esse moleque está ficando meio pirado, é nada, é coisa de Deus, irmão. Deus usa as coisas loucas como se fossem sãs, exatamente, aquilo que parece que não tem jeito, que é vil, que verdadeiramente Deus Ele quer usar. Quanto mais longe uma pessoa foi de Deus, irmão, mais Deus Ele tem o prazer de resgatar aquela alma. Mas você não pode desistir daquela alma, porque a pessoa, quanto mais for perdoado, Jesus mesmo Ele diz, mais vai ser grato. E aquela pessoa que mais vai ser grata, ela vai ficar mais firme na presença de Deus. E nós vimos muito isso por aí. Que pessoas que deram muito trabalho para a família, com crime, com bebida, com álcool, com acidentes, com mulherada, com droga, um monte de coisa. Quando vem para Jesus, vem para arrebentar mesmo com a boca de Satanás. Já logo já estão fazendo a obra, já estão ali expulsando demônios. E outros, irmão, às vezes nasceram em berço, né? Como os filhos de Eli. Nasceram em berço ali, nasceram das descendências de Levi, das descendências de Arão, receberam um sacerdócio hereditário, irmão, e nunca saquearam o inferno. E muitos por aí estão assim, nunca deram trabalho para ninguém, são muito educados, são até bem criados, né? Tem criança que é bem criada, bem educada. Você vê a criança, né? Sempre bem assim, não fica, né, quebrando tudo quando vai na casa dos outros, né? Mas quando entra, quando se volta para o Senhor, continua lá também, ó. Não dá trabalho para Satanás. Nós temos que dar trabalho para Satanás, irmão. O Senhor Jesus, Ele se manifestou para desfazer todas as obras de Satanás, e nós dele também, irmão. Em nome dele nós expulsamos demônio, curamos enfermos. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno. Será que nós estamos usando essa força, esse amor, esse poder que Deus tem dispensado sobre nós? Lá na antiga aliança, irmão, olha aqui, quem tinha o Espírito Santo é ali que está dormindo, irmão. Deus está falando lá com o servo dele, 2 vezes ele nem percebeu. Hoje o Espírito Santo está disponível a toda a carne, irmão. Basta você receber Jesus como Salvador. Se nós somos maus, sabendo dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais nosso Pai Celestial daria o Espírito Santo àquele que o pedir. Você não precisa pedir mais nada para Deus, sabia? Você não precisa, passou, mas eu estou precisando de um emprego. Peça a salvação e o Espírito Santo. Estou precisando de um namoro, um noivado, não posso ficar sozinho. Peça o Espírito Santo, o reino de Deus e a sua justiça. Peça. Pode ter certeza que todas as demais coisas Deus vai acrescentar na sua vida sem dor. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores, irmão. Pode ter certeza absoluta, é isso que nós estamos precisando, irmão. Tudo que diz direito à vida e piedade, Jesus já nos deu, já deu, é passado, irmão. Ele já te deu mesmo, já te garantiu o direito, se você for um justo que aplica a palavra de Deus, de você ter garantido o seu pão de cada dia, irmão. Mas tem gente que quer mais do que pão, por isso que se frustra. Tem até um pão em casa, né? Tem uma manteiguinha para passar, e hoje eu só tenho pouco manteiga em casa. Filho, você está com mais bênção do que está garantido para o maior justo da terra. Esse está garantido o pão do justo, irmão. O
pão de cada dia. A pessoa tem uma manteiguinha para passar, de vez em quando tem uma mortandela para colocar lá dentro, apesar que não é muito saudável, né? Mas de vez em quando dá para comer uma mortadelinha. A pessoa está pulando que tem pipoca pela rua, irmão. Ser grato. Você está pulando aí. Eu tenho mais do que o justo merece. Deus garante o pão para o justo, eu tenho um pão com mortadela. Mas a pessoa olha lá em casa, às vezes está só o arroz, ou tem um arroz com feijão, não tem uma mistura naquele dia, a pessoa quer se frustrar. Está se frustrando porque está tirando o olho da palavra. Não tire o olho da palavra. Deus ele já nos garantiu. Talvez Ele está te ensinando para você prosperar mais. E para isso tem que ser como José. José nós estamos estudando esse estudo na sexta-feira, sobre o José, irmão. José, quando ele foi para o Egito, irmão, ele estava lá, irmãos. Ele se esqueceu de tudo que os irmãos dele fizeram, e foi quando ele começou a prosperar. Tanto, a prova disso é o nome do filho. O primeiro filho de José chama-se Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todo o mal dos meus irmãos lá na minha casa, do meu pai. E o nome do segundo filho é Efraim. Deus me fez prosperar. Então, para você prosperar, primeiro você tem que perdoar, irmãos. Não perdoar é um dos piores pecados que existem, irmão. Por quê? Porque o não perdão, ele faz com que você também não esteja perdoado de nada que você fez. Ele barra mesmo a sua vida espiritual. Porque é perdoando que se é perdoado. Talvez você até se arrependeu de tudo que você fez, mas o mal que te fizeram você não consegue perdoar. Infelizmente você está atacando mais do que pedra na cruz, irmão. Está pregando Jesus de novo na cruz, irmão. Porque Jesus tomou o seu pecado, e você bonitão, bonitona, quer carregar o pecado do outro. Porque quando você não perdoa, você está carregando o pecado alheio. E por consequência está carregando o seu próprio pecado. Então daqui a pouco você vai estar andando assim, ó. Ai, ó dia, ó vida, ó azar. Né? Parece que não vai para frente. Por quê? Realmente, você até se arrependeu dos seus pecados, mas alguém te fez um mal grande. Entendeu? E você fala, não, eu não vou perdoar jamais, mano. Coitado. Faz isso não. Você está fazendo é contra você mesmo. E está pregando Jesus de novo na cruz. Não faça isso, que cobre a consciência, volte correndo para o Senhor, irmãos. Ele te ajuda a perdoar. Jesus, ele estava lá na cruz e falou, Deus, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Pode ter certeza, qualquer pessoa que faz o mal, não sabe o que faz. Não, pastor, a pessoa é muito inteligente, mas não sabe, irmão. Quem sabe o que faz, vive em Cristo Jesus, é uma nova criatura e não faz mal para ninguém, que tem um amor ao próximo. Como que ele vai conseguir fazer um mal para alguém, se ele tem o amor a Deus sobre todas as coisas, se ele se coloca no lugar do próximo, se ele sente a dor do próximo, se ele está fazendo algum mal porque não nasceu de novo, então não sabe o que faz, tem que orar, tem que buscar para aquela vida, para que ele também se converta, passe a não fazer mais mal para ninguém, inclusive para você, e vai ser seu irmão em Cristo, irmão. Mas tem gente que não quer ver aquela pessoa no céu, não. Se aquela pessoa que te fez o mal, você não quer ver no céu, coitado você. Você está pior do que aqueles que nunca conheceram a Cristo. Está desligado. Mas no Espírito Santo a gente vai saber o que Deus tem preparado para nós. E Deus, ele deu outra oportunidade, porque ele é o Deus de oportunidades. Continuando, versículo 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou, e foi Eli e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Amém? O dom irrevogável, como eu falei. Finalmente o Eli acordou, irmão. Na terceira vez que Deus falou com Samuel, com ele não estava nem falando mais, irmão. Nem estava falando mais com o próprio Eli, mas ele entendeu, é Deus que está falando com esse jovem rapaz, irmão. O Samuel era obediente, irmão. Ele foi para ficar, irmãos. E quando foi a terceira vez, ele não pensou que ele era doido. Ele foi lá e, de novo, e procurou saber o que ele queria, irmão. Isso é outro, irmão. Isso. Meu pai está me chamando, falou que não é ele. Eu não vou mais lá não, vou dormir. Não é verdade? A pessoa não ia mais não, irmão. No natural. Tem que estar atento. As pequenas coisinhas, irmão. A ação de ninguém faz um servo de Deus reagir fora da palavra. Às vezes Deus permite um teste. Deus não prova ninguém, mas Ele permite. Para ver se você está bem. Temos que ver se nós estamos bem com Deus.
Até porque Deus não ouve a pecadores. Por que Deus não ouve o pecador? Porque ele é mau? Muito pelo contrário, porque ele é amor. Mas ele é justiça. Ele é um fogo consumidor que consome tudo que não presta. E para não enganar o pecador, que Deus ele ouve o pecador, mesmo ele estando no pecado, ele não engana o pecador. Não engana. O pecador está lá no pecado lá e tem a resposta de Deus. Não, Deus não ouve o pecador para ele não se enganar, irmão. Que Deus aprova o que o pecador faz. Então temos que tomar cuidado para não provarmos o silêncio divino. Porque se nós não estamos ouvindo a voz de Deus, é porque Ele também não está nos ouvindo. Por quê? Porque primeiro nós não ouvimos, não estamos ouvindo e obedecendo a palavra dEle. Pega a sua Bíblia, vai lá no Isaías capítulo 59. Isso. O Isaías é um pouquinho depois do meio da Bíblia. Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, aí já vem Isaías, antes de Jeremias. Lá no capítulo 59, versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encobrida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então Deus não é surdo e não tem as mãos mirradas para te abençoar em todas as áreas da sua vida. Não está. Se a mão do Senhor não está te alcançando para te abençoar, irmãos, tem algum impedimento, irmãos. João 9,31 diz: Deus não ouve a pecadores. Mas porque o pecador primeiro não ouve a Deus, não quer saber da palavra de Deus, ele quer saber só da bênção. Tudo que diz direito à vida e piedade, Ele já nos deu. Tudo. Todas as promessas quanto há no Senhor, nele tem o sim, por Ele o amém. Então já está tudo garantido. E como que eu faço para tomar posse da bênção? Estando na palavra de Deus. Se eu não estiver a palavra de Deus, eu vou provar desse silêncio divino. Deus não vai me responder porque eu não o ouvi. E o versículo 2 explica direitinho sobre isso. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então tem uma divisão física. O pecador ele não consegue entrar na presença de Deus. Não consegue. Ele até vem para a igreja, mas ele não consegue chegar a Cristo. Ele é como Jesus ele diz: há muitos... em Israel tem muitas pessoas que não são israelitas. Em outras pessoas, nas igrejas tem muitas pessoas que não parecem com Cristo. A palavra cristão é parecido com Cristo. Pergunta para a pessoa: o que você é? Eu sou cristão. Tá, cristão primeiro ama a Deus sobre todas as coisas. Tem que amar. Mas só amar não basta. Tem que amar o próximo como a si mesmo. Se colocar no lugar do próximo também não basta. Tem que crer. Sem fé é impossível agradar e praticar. E a prática te faz ser cristão. Porque a palavra cristão significa pequeno Cristo, parecido com Cristo. Para você se declarar, porque senão você está usando de falsidade ideológica. Você está falando que é filho de Deus, mas não é. Você não age como? Não está honrando o Pai. Temos que passar a honrar o Pai. Existe uma divisão física. Olha aqui de novo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós. Tem uma divisão, irmão. Mas que a pessoa louve, vem no culto, vem na igreja, busca Deus, está dividido. Porque Deus é um fogo consumidor. Se o pecador conseguisse entrar na presença de Deus, o pecador ia ser fulminado na hora, irmão. Porque o fogo de Deus fulmina tudo que não presta. Ali tem pecado. O pecado ia fazer com que a pessoa fosse fulminada, irmão. E mais, continuando o versículo: e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. É como se nós estivéssemos amordaçados. É assim, dessa maneira. Como na morte de Cristo mesmo, existia o véu lá no templo. Aquele véu separava o templo entre o santíssimo lugar. Mas exato momento que o Senhor Jesus ele morreu, o véu que separava foi partido de alto a baixo e já não separa mais.
Hoje todo aquele que nele crê tem acesso ao Santíssimo Lugar. Aquele lugar era restrito ao sumo sacerdote. Em pouquíssimas ocasiões ele poderia ir lá prestar um serviço ao Senhor, irmãos. Hoje cada pessoa pode ser esse crente que vive nesse Santíssimo Lugar, na sala do trono de Deus, irmão, na presença de Deus. E na presença de Deus você toma posse de tudo, irmãos. Mas tem gente que até chega a entrar na presença de Deus e só se emociona, não aproveita aquela ocasião de estar na presença de Deus e tomar posse do impossível pela fé. Oh, senti a presença de Deus, que maravilha! E aí? Tomou posse, irmão? Mandou o mal embora? Não, só senti a presença de Deus. Tem que tomar posse, irmão. Chamar o mal pelo nome e mandar embora. Tirar todo o mal da sua vida, da sua casa, da sua família e se manter em espírito e em verdade, irmão. Temos que recobrar a consciência. Um dia, esse mesmo Isaías, ele não só ele ouviu, como ele viu a Deus, irmão. Mas algo que precisou acontecer na vida dele para ele ver a Deus. Volta aqui no capítulo 6. Isaías capítulo 6. Amém? No versículo 1 diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o trono. Por que ele só viu o Senhor quando esse rei Uzias morreu? Irmãos, nós temos um entendimento aqui. Esse Uzias era primeiro grau de Isaías. O Amazias, que era o pai dele, era tio de Isaías, que também era rei. Se você tem uns parentes tão próximos que são poderosos, se eles pudessem, quisessem, poderiam fazer alguma coisa por vocês, eles não fariam? Você não ia ter uma vida melhor? Você é parente não poderoso, irmão. Mas às vezes a pessoa está ali, sendo muleta para você. Mas não podemos ter muleta humana, não. Um dia essa muleta é tirada, irmão. Por que o Isaías teve que agora crescer? Porque a partir então, a herança real, a coroa de Israel não estava mais com a parentela dele, e passou a ser muito perseguido, tanto que ele teve uma morte terrível. Terrível, ele teve uma morte. Foi muito perseguido a partir de então. E se ele não recobrar essa consciência, ele não vai ter força. Mas apesar de tudo, ele é considerado, mesmo entre os muçulmanos, até, principalmente entre os judeus e entre os cristãos, nesse fala, como o profeta mais inspirado da palavra de Deus, o mais inspirado, porque ele foi o que mais profetizou sobre o Cristo, o Messias, e tudo que ele profetizou sobre o Messias se cumpriu em Cristo. Amém? Muito espiritual. Ele é considerado o príncipe dos profetas. No caso dele, ele tinha até uma herança bem melhor do que a dele, bem melhor do que a do Isaías, mas ele não aproveitou, porque ele vinha lá dos levitas, da tribo de Levi, de Arã, para poder ensinar os filhos. Esse homem aqui teve que alguma coisa acontecer, algo mesmo. Se houver a criatura, tem que morrer dentro de você para Deus falar contigo, para você ver a Deus. Ou então uma amizade que está te corrompendo, um relacionamento que está te corrompendo, que está te levando para o buraco. O emprego também pode ser, irmão, que está sendo uma muleta para você. Mas eu preciso desse emprego. Mas esse emprego não honra o Senhor, irmão. Não honra. Ô pastor, que emprego que não honraria o Senhor? Por exemplo, uma pessoa que vende bebida, vende droga, vende o corpo, vende o próprio corpo, trabalha com prostituição. As coisas, irmão. Mas é meu ganha-pão. Com esse ganha-pão eu trago lá o ajuda a casa de Deus. Deus não precisa dessas coisas não, irmão. A obra é dele, irmão. Ele dá o sustento da obra dele. Nunca deixa faltar, irmão. Não cai nessa não. E o mesmo para você. Eu fico pensando nessas moças que fazem essas coisas por esses rapazes, né? Será que não tem nada melhor para fazer não? Será que não tem outra capacidade de fazer alguma coisa mais lícita, mais limpa? Mas a pessoa acha que é só aquele que pode fazer na vida. Cuidado com as muletas humanas. Enquanto esse poderoso aqui não morreu, irmão, que era uma muleta para Isaías, ele não tomou a posição dele. Versículo 2: os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas.
Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Nós temos entendimento aqui que cada um de nós é chamado para ser imagem e semelhança de Deus, o mensageiro de Deus. Deus não criou demônios, Deus criou anjos. Só que a primeira rebelião foi no céu. E todas as vezes que nós nos rebeldamos contra a palavra de Deus, quer dizer, não obedecemos. A rebeldia não é só desobedecer, mas tardar a obedecer, nós estamos sendo demônios. Os primeiros que desobedeceram foram os anjos que viraram demônios, irmão. E não pensa que é diferente, nós somos chamados para sermos anjos de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se nós não estamos sendo usados por Deus, não pense que tem coluna do meio, que tem, não faço mal para ninguém. Não existe isso. Ou você é usado por Deus, ou por mais que você não esteja fazendo mal para ninguém, você está sendo usado por diabo na omissão, que é um pecado tão grande como qualquer outro, você não fazer nada. Então, da mesma maneira que esses serafins tinham 6 asas, 2 para cobrir o rosto, para você não se ensoberbecer, irmão, achar que você é mais ungido que alguém. Não existe ungido, não existe ungido. Por aí a gente ouve falar, mas eu sou ungido de Deus, isso e aquilo outro. Nós tiramos o nosso líder que fala assim, quando ele chega nas reuniões, não tem diferença entre mim e você que está chegando agora na igreja, irmão. Um homem que está mais de 60 anos no evangelho, quase 70 anos pregando o evangelho, a vida toda, aprendendo, ele fala assim, eu não sou nada não. Aqui a gente coloca você para lutar contra o Satanás. A gente é atiçador de briga. E é exatamente o que nós temos que ser, um atiçador de briga. A pessoa que vai assumir sua posição para ir contra o inimigo. Então, tira essa soberba, essa vaidade. Cobre o seu rosto, cobre os pés, que é toda a sua imperfeição, e 2 asas para você voar. Quando o Senhor chamar, você vai correndo, igual Samuel. Ele não entendia que era Deus que estava chamando, mas quando ele achava com ele ali, na hora, ele não queria saber a hora que era, ele levantou 3 vezes naquela madrugada. Será que se seu pai te chamar, você vai se levantar? Seu pai normal, cheio de coisas de quem tem pai ainda? Ou seu pai celestial, será que você está atento a isso? Para isso tem que ter essas asas do Senhor. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória de Deus. Amém, irmãos? Para o Senhor Jesus está uma linda salva de palmas, amém? Irmãos, se os anjos do céu olham aqui para a terra e vê que a terra está cheia da glória de Deus, o que você tem que falar que tem corrupção na terra, irmão? Só tem bandido? É o seu olho. Mas tem mesmo. Não, mas você vai chamar a existência. Você vai orar para mudar essa situação. A fé chama a existência. A fé é o firme fundamento daquilo que você espera. Você espera essa glória de Deus aqui na terra. E para isso você já tem que enxergar para chamar a existência. Se os outros estão chegando agora, você que é de Deus, tem que chegar a glória de Deus aqui na terra também. Até para você viver bem, irmão. E tem muita coisa bonita mesmo na terra, amém, irmão? E aquilo que não for bom, irmão, você em oração vai combater em Cristo para mudar aquela situação, amém, irmão? A terra está cheia, fala para eu, a terra está cheia da glória de Deus, amém? Não tem outra coisa. Para com essa conversa de corrupção, essas coisas. Vai orar, irmão. Vai buscar a Deus. Seu olho que tirou o olho de Jesus, está com o olho no mal. Mas tem aquilo, tem prejuízo, tem o Covid, tem gente que só acha que tem desgraça na terra. Não, a terra está cheia da glória de Deus. E os umbrais e as portas se moveram com a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, ele era uma pessoa temente a Deus, sabia que alguém no natural poderia ver a Deus, né? Não há quem veja a Deus mesmo e viva. Por isso que se alguém está vendo mesmo assim, um vulto, uma visão falando que é Jesus, não é não. Aí dessa, pode repreender que deve ser um demônio querendo te enganar. Mas aqui foi uma visão que ele teve. E nessa visão ele entendeu o que ele precisava fazer, para ele conseguir entrar na presença de aquele Deus. Que ele estava na presença de Deus, que é um fogo consumidor, que consome tudo que não presta. E ele se viu ali como um homem de lábios impuros, que habita no meio de impuros lábios, como qualquer ser humano na face da terra, irmão.
Uma hora nós usamos nosso lábio para uma coisa errada, irmão. Né? Perdemos a vigilância e vivemos no meio de um povo de impuros lábios, irmão. Que é aqueles nossos queridos familiares que dá trabalho, irmão. Que nós temos que buscar em Deus e orar. Será que eu estou fazendo o melhor mesmo? Por que muitos ainda não se converteram? E Deus revela que sim, irmão. Porque quem convence é Ele, irmão. É o próprio Espírito Santo. A gente continua pregando, continua buscando. Uma hora eles vão ter encontro com Deus, irmão. E temos que continuar firmes em nome do Senhor Jesus. E na presença do Senhor, irmãos, nós temos esse arrependimento. Foi o que ele teve aqui. Primeiro Deus, ele produziu o fruto do arrependimento em Isaías. E ele se arrependeu de tudo o que ele poderia ter falado, que ele tinha feito, que não era da presença de Deus. E Deus o purificou. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão brasa viva tirada do altar, com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Amém, moço? Glória a Deus. Deus, ele é assim. Ele purifica o pecado do arrependido. Ele já estava arrependido. Quando nós só de citarmos o mal que nós podemos ter feito, irmão, ali o Espírito Santo já está nos convencendo daquilo para a gente não praticar mais aquilo. Mas tem gente que continua insistindo, irmão. Sabe que é errado. Até chega na presença de Deus, como um dia a Santa Ceia do Senhor é santa. É santa, não é da igreja, não é do pastor, é do Senhor. Tanto que a pessoa que estiver visitando, que estiver vindo de outra igreja, entendeu? Que não está conhecendo a palavra de Deus, uma igreja evangélica agora, entendeu? Se ela estiver preparada, ela pode participar. E como que é a preparação? Aceitar Jesus, irmão. Amar Ele de volta, aquilo que tem de batimento agora, a partir de agora, a pessoa começar a praticar. Se ela não foi batizada nas águas, ela propôs no coração: no próximo batismo eu vou me batizar. Exatamente, irmão. Porque a Santa Ceia é santa. Mas tem gente que já fez tudo isso, já recebeu Jesus, já se batizou, mas talvez não tenha conseguido o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Se Deus está derramando, irmão. Nos outros cultos que eu fiz de manhã aí durante a semana, duas senhorinhas, ó, com décadas de evangelho, as duas foram batizadas com o Espírito Santo. Duas. Não só uma, mas duas. Que estava décadas no evangelho. Nem eu tenho décadas de evangelho, eu tenho uma só. E as irmãzinhas estavam 30 anos, 40 anos. Ô pastor, vamos orar aqui então, irmão. Depois do culto fomos buscar a oração, elas vieram pedir e receberam, irmão. Tem que pedir, irmão. Tem que pedir. Aquele que pede. Se nós, sendo mal, sabemos dar boas dádivas, muito mais daria o Espírito Santo, o Pai, aquele que o pedisse. Mas você está pedindo outras coisas, irmão. Pedir o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, irmão. Deus confirmou na hora. Foram lá, começaram a falar lá em variedade de línguas, língua dos anjos, coisa maravilhosa e linda, irmão. E todo culto a gente vê que elas continuam louvando na língua dos anjos. Amém, irmãos? Então tem que ser assim, para nós termos lábios puros. Aqui o anjo pegou uma brasa viva. Imagina uma brasa bem vermelhinha, tirado lá daquela churrasqueira lá, e vai lá queimar sua língua. Hoje não é assim. Hoje é o fruto do arrependimento. A ceia é santa. Já recebeu Jesus? Já foi batizado na água? Tem buscado o batismo com o Espírito Santo? Tem se arrependido do seu pecado? Mas todo mês você faz a mesma oração sobre um pecado específico? Cuidado, isso é uma prática pecaminosa. A pessoa de vez em quando tem um tropeço e se arrepender daquele tropeço é uma coisa. Agora a pessoa toda vez está mesma coisa, sempre confessando o mesmo pecado. Cuidado, hein? Cuidado para ver se o seu coração já não está cauterizado aí, está insensível para as coisas de Deus. Claro que se uma pessoa, por exemplo, ela veio para Cristo e o cônjuge não veio, mas ainda não são casados no papel mesmo, e ali eles estão numa prática pecaminosa. Se não tem certidão de casamento, a intimidade é proibida na palavra. Não há autorização na palavra de Deus. Mas a lei civil brasileira diz que viver durante algum tempo lá já está casado. Amaziado com fé, casado é.
Não existe isso na palavra. Não tem tolerância para pecado na Bíblia. Não tem essa de união estável. Fazer um documento de união estável. Não é casamento. Casamento é casamento. Aí a pessoa até vem, não aceita Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. A pessoa precisa batizar se não depende dela? Precisa casar se não depende dela? Antes de batizar? Não, irmãos. Se a pessoa veio, o cônjuge, a metade não veio lá, a companheira não veio para a igreja, não quer saber de Jesus. Mas ela quer Jesus e pelo desejo dela, ela quer casar. Então ela pode batizar, porque quem crer e for batizado será salvo. Não quem crer, se casar e for batizado será salvo. Eu aprendi assim. Eu mesmo me batizei antes de casar, para você ter uma ideia. Já vivia com a minha atual esposa lá atrás, quando eu cheguei na igreja. E aí a gente conversou, ela que não queria casar, eu queria casar. Mas acabou que ela acabou se batizando no mesmo dia que eu, logo em seguida a gente se casou uns meses depois. E quando eu voltei da minha lua de mel, ainda fui chamado para fazer a obra. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus, irmão. Mas tem gente, irmão, que tá bom, ele que não quer casar, ela que não quer casar, e continua, irmão, todo mês faz a mesma oração ao Senhor, me perdoa que eu estou na fornicação, não sei o que, mas será que tem feito uma oração séria mesmo, para mudar essa situação? Para mudar? Não, ele vai casar comigo, ela vai casar comigo. Ô, irmãos, será que fez uma oração séria para ganhar o seu cônjuge para Jesus? Para trazê-lo para a casa de Deus? Não é por força nem por violência. Mas tem gente que passa anos. Tem um caso aí para mim, Deus recolheu uma serva dele porque estava nessa situação, irmão. Eu tenho comigo o que aconteceu com uma serva de Deus que eu conhecia muito, tinha muito apreço por ela, trabalhou comigo. Deus recolheu ela porque ela estava nessa situação e passaram-se décadas sem mesmo mudar aquela situação de conseguir mesmo de casar. Tem que colocar a casa em ordem, tem que ser tocado para essa brasa viva. Deus vai te tocar, irmãos, para você estar sensível ao chamado do Senhor, como o Samuel já estava e o Eli não estava. Olha aqui o próximo, versículo 8. E depois disso, ouvi a voz do Senhor, amém? Exatamente, a voz do Senhor só vai ouvir quando você está purificado, suas iniquidades faz divisão. Continuando, em nome do Senhor Jesus, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Porque aqui Deus, ele sempre que ele fala ali, ele está falando até em primeira pessoa, mas ele fala na primeira pessoa no plural, porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo desde o princípio. Se você for ver lá na criação, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então ele usou a palavra, o Pai, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, e o Espírito pairava sobre a face das águas. Então desde o princípio a trindade até o fim a trindade. Quando Deus está falando aqui, quem irá por nós, mano, é para você servir os três, você crer no Pai, querer ir para o céu, você andar na palavra que é o Cristo, e o Espírito Santo te conduz, mano. Não mudou nada na antiga aliança. A única diferença é que não está restrita ao líder principal, mas cada um de nós temos que assumir nossa posição de rei e sacerdote, de rainha e sacerdotisa. Apocalipse 1, 5 e 5 e 10. Todos fomos comprados para Deus pelo sangue de Cristo, reis e sacerdotes. Não mudou o Espírito Santo, mas você tem que se posicionar assim. Então Deus estava ali falando com Isaías, quem que enviaria? Mas ele estava ouvindo. Deus está falando conosco aqui. Quem que eu vou enviar? Quem que vai ser essa ovelha de Deus? É a ovelha que gera ovelha. A ovelha de Deus que se une ao Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo gera muita ovelha, gera muito fruto. A ovelha ferida, a ovelha machucada, a ovelha infértil, estéril, não gera, irmão. E às vezes nem ovelha é, talvez seja um bode, um cabrito, um lobo, uma loba, é outro bicho. Mas a ovelha de Deus ouve a voz do Senhor e gera ovelha. E é o que o Isaías ele ouviu aqui, o chamado. E continuando, então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, moços? Para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas, amém? Foi o que o Samuel já fez. Primeiro ele fez isso com Eli,
E agora que o Eli já está explicando para ele que era coisa de Deus, e vai explicar para ele que é a Deus que ele tem que responder, não é a homens. Amém, irmãos? Vamos pôr de pé, vamos louvar a Todo-Poderoso. Vamos declarar que a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus. Isso, por Deus. Sempre na graça do Todo-Poderoso Deus. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas, hein? Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Lá em cima. Tchau, tchau, tchau. Isso, na alegria do Espírito Santo. Não importa o deserto que eu passe, não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se o vale da sombra da morte, minha segurança em Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador, se a batalha está difícil, está querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso, então pode declarar lá em cima. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Tchau. Deserto, a Babilônia não é lugar para você acampar, é lugar de passagem. Não importa o deserto que eu passe, não importa o deserto que eu passe, com Deus eu posso atravessar. Se no vale da sombra da morte, minha segurança em Deus será. Ele é minha torre forte, nele eu posso confiar. Meu Salvador, se a batalha está difícil, está querendo te vencer, o teu Deus é grande, é o dono do poder. Se o gigante te afrontou, está querendo te parar, o teu Deus é poderoso, então pode declarar. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. Isso, mãe. A vitória é tua e agora é só da glória. Então declara que a vitória é tua e agora é só da glória. E por nosso querido amado Senhor Jesus Cristo, aquela linda salva de palmas. Oh, glória. Declara que a vitória é tua e agora é só da glória, amém? E tudo da glória. A terra está cheia da glória de Deus. Vai buscar sua glória, vai buscar sua vitória em nome do Senhor Jesus. Só depende de você estar no centro da palavra de Deus e sensível ao chamado de Deus que chama toda a humanidade. Não importa que você foi até 5 minutos atrás, ou importa que você vai ser daqui a 5 minutos para frente, amém? Olha lá o chamado de Samuel, vamos voltar lá, irmãos, olha que coisa linda. Agora vai começar a mudar tudo, irmãos. Ele ainda não tinha provado, não tinha reconhecido a voz de Deus, irmão. Como muitos, irmão. Ainda não entenderam o seu chamado, que Deus tem chamado, e a pessoa vive lá, irmãos, perdida. Amém? Continuando em nome do Senhor Jesus. Paramos versículo 8, né?
O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se assentou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem Samuel. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque teu servo ouve. Amém, pois agora ele estava preparado. Você também. Quando nós estamos pregando aqui, quem fala é o Senhor, irmãos. Deus até dá algumas experiências para nós contarmos aqui, mas nada é sobre nós, é sobre Deus. Irmão. E aquilo que nós pregamos aqui tem que aumentar na sua vida. Quando você está atento à voz de Deus. O Samuel aprendeu aqui, irmãos. Está atento à voz de Deus. Agora ele sabia quem estava chamando era Deus, irmão. Deus não estava falando mais para Eli, a unção passou para ele. E agora a confirmação é nesse momento. Ele já sabia que já tinha acabado. E o pior, o que Deus vai revelar é bem contra o próprio Eli e a casa dele. Continuando o versículo de número 11. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e começá-lo-ei e acabá-lo-ei. Deus, ele é fiel para começar e terminar toda a obra. Se Deus está alertando, às vezes uma pessoa não percebe que talvez num sintoma, num diagnóstico, pessoal, estou servindo a Deus e viu um diagnóstico ruim sobre a minha vida. Irmãos, ali Deus está permitindo você descobrir, para você buscar nele a cura e um tratamento também. Porque tem gente que se não descobre alguma coisa, se não acontece uma dorzinha, a pessoa na hora que vai ver já não dá mais tempo de nada, irmãos. Então Deus permite algumas coisas acontecerem e a pessoa agora vê isso aqui, que isso aquilo, não desanimam. O que é impossível aos homens é possível a Deus, irmão. É a hora de você entrar mesmo. Você vai fazer o seu melhor possível e Deus vai realizar o impossível. Mas Deus já está avisando aqui. Eu avisei muitas vezes Eli. Tem gente que foi muito avisado. Abusou da misericórdia de Deus. E o Eli continuou mesmo deixando os filhos dele serem filhos de Belial. E olha aqui, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 13. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Não pensa que é restrito à casa de Eli, irmão. O Senhor vai julgar cada pessoa, não só por aquilo que nós fizemos, mas por aquilo que até pensamos e sentimos, e a intenção do nosso coração. Até para ser justo, irmão. Por quê? Porque hoje o Evangelho de Jesus já foi pregado a toda criatura. O mundo inteiro já ficou sabendo que o Verbo de Deus, a glória de Deus, se fez carne e habitou entre nós. O mundo inteiro já sabe? Todos os moradores da terra já sabem? Não, porque quando isso acontecer, virá o fim. Mas tem gente morrendo hoje, irmão? Tem? E entre essas pessoas que não ouviram falar de Jesus, tem gente morrendo? E essas pessoas estão salvas ou não? Depende. Deus não é mau. Nós não podemos afirmar que elas não estão salvas. É mais difícil sem Cristo. Mas o julgamento de Deus não é só pelo que a pessoa fez, mas porque ela pensou e pela intenção do coração. Porque em toda a humanidade, além mesmo de ele preparar para receber o Espírito Santo, ele deu o Espírito do homem. O Espírito do ser humano é uma consciência moral que o ser humano tem, porque apesar de ele ter nascido lá no meio do mato, um país lá que é fechado, ultra fechado, ultra comunista, ultra não sei o que lá, mesmo assim, ali naquela pessoa já nasce uma consciência moral, que por mais que ensinem ela a fazer o errado, o ser humano sabe o que é certo e o que é errado.
Essa é a equidade da justiça de Deus. Então tem gente que não conheceu Jesus, irmão, e talvez não vão encontrar lá no céu. Por quê? Porque ele usou essa consciência moral para fazer o que é certo. A consciência moral para fazer o que é certo, independente de a pessoa ser de Cristo. Amém, irmãos? Entendeu? Então a gente não pode bater o martelo. Não, quem não recebeu Jesus, não conheceu Jesus, já tá perdido. Não. Quem já conhece Jesus e esse não praticar, aí sim, aí é por onde vai começar o juízo. Vai começar pelos domésticos da fé. Mas essas pessoas que não tiveram oportunidade e morreram, eles vão ser julgados pelo pensamento e intenção do coração. Talvez aos olhos do mundo, não, isso aqui não tem jeito de ele estar lá no céu. Mas Deus vai olhar, vai julgar com juízo, com a justiça dele, que é aquela pessoa. Se realmente ela fez por maldades do coração, ou então o que ela tinha. O que foi ensinado. Deus tem uma consciência moral. Amém? Aqui o Eli foi avisado, reavisado sobre os filhos dele que eram terríveis. Esse julgamento vai ser por cada pessoa. Continuando o nome do Senhor Jesus, pela iniquidade que ele bem conhecia. Por quê? Fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifícios e nem com ofertas de manjares. Amém, irmãos? Tudo que for dado será cobrado. Mas não adianta a pessoa querer correr do evangelho. Então tem gente assim, não vou na igreja porque senão vou ficar sabendo umas coisas, vou ter que parar de fazer isso e aquilo. Você já ouviu alguém falar isso? Então tem bobinho isso. Não quer dizer que ela não conhece o evangelho, que ela não vai pagar pelo evangelho, que ela não quer saber. Ainda mais se ela não quiser saber, se ela tem o direito de saber, irmão. Se ela tem o direito de saber, ela não tem essa desculpa. E se a pessoa já recebeu a palavra, Deus ele também dá condição de você aplicar, de você praticar aquela palavra. Está sendo fraco? Digo fraco, eu sou forte e vou vencer. Amém, irmão? Está vindo um ataque na vida, sei lá, do seu corpo, da sua saúde? Digo doente, eu não tenho doença. E continua firme. Cair, irmão. Deus se levanta e volta a falar com Deus. Porque Deus não fala com o pecador, irmão. Deus não ouve a pecador, irmão. Deus não fala com quem está caído. Você mesmo tem que levantar. Aí fora tem um provérbio popular que fala: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mentira, não está isso na Bíblia em lugar nenhum. Vários lugares na Bíblia, na verdade, Deus está falando assim: levanta, filho de homem, que assim falarei contigo. Então, o cair é do homem, o levantar é do homem. A pessoa que tem que se arrepender. A pessoa que tem que perceber que ela fez o mal, irmão. A pessoa tem que saber que ela conhecia algo da palavra de Deus e ela não aplicou aquilo. Na hora que ela está sendo vencida por uma tentação, a tentação não se enfrenta, irmão. Tentação se foge, irmão. Você enfrenta o diabo. Mas tentação, não enfrenta não, que você vai cair, vai pecar. É o que o diabo quer. Não adianta você não fugir da aparência do mal. Abstenhai-vos de toda aparência do mal. E a pessoa fica lá, tem coisa que não é pecado, mas parece pecado. Daqui a pouco a pessoa vai estar pecando. É igual o primeiro rei que o Samuel vai ungir aqui, chamado Saul, irmão. Ele mandou matar todas as feiticeiras do reino, mas uma ficou. E daqui a pouco ele estava consultando ela. E Deus ele já fala lá no Êxodo que o pecado da feitiçaria é semelhante ao da rebeldia. E nem o rebelde nem o feiticeiro vai viver. Ele caiu nessa. Além de ele ser um rebelde, ele foi procurar feitiçaria. Não, mas nem todo rebelde vai procurar feitiçaria. Mas ele vai ter o mesmo fim do feiticeiro. Tem gente que ama animal, irmão. Ai de quem tratar mal um bicho perto dele. Ele abomina sacrifício de animais. Mas se não se converter a Cristo, vai para o mesmo lugar que os sacrificadores de animais, irmão. Porque a rebeldia é semelhante à feitiçaria. E muita base da feitiçaria faz com sacrifício de animais, irmão. Tem que despertar. Para despertar, não podemos tirar o olho de Jesus. Pega a sua Bíblia, vamos lá na Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia. O último livro da Bíblia chama-se Apocalipse. Antes do Apocalipse,
Tem Judas, antes de Judas tem o João, outro de João, depois tem duas de Pedro, tem uma de Tiago, e aqui, logo antes, tem a carta aos Hebreus. Amém? Olha o que diz o versículo 1 aqui. Pelo que irmãos santos, participantes da vocação celestial, fixe seu pensamento em Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, meus irmãos. Irmãos, uma pessoa, Jesus ele fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então o pecado da omissão é um pecado tão grande como qualquer outro. Então a pessoa que vem para Cristo, ela tem que buscar, descobrir e cumprir o seu chamado. E quando a pessoa tem chamado, como ali, Deus chamou ao Samuel, depois chamou o Isaías, Deus chamou todos os grandes da fé, né? De todo o Antigo Testamento, os apóstolos chamados, os discípulos chamados, e hoje quem é que ele está chamando? É a nós, irmão. Nós temos que estar atentos a esse chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Não podemos nos escondermos. Temos que estar atentos e estar preparados mesmo. O Senhor, Ele não chama os capacitados, muito pelo contrário, Ele capacita os escolhidos, irmão. Às vezes uma pessoa que olha assim, não, aquele ali não tem jeito não, é ele. É aquele ali que uma hora um amigo vem para Cristo, o outro também vem para Cristo, alguém fala do amor de Cristo para aquela pessoa, aí a pessoa está se sentindo a pessoa mais suja de novo, aí Jesus fala assim para ele, eu te amo do jeito que você é. Amém, moço? Como está falando para você, Jesus te ama do jeito que você é, só que você precisa amá-lo de volta, e para amar ele de volta você tem que ter um mandamento praticar, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e o pratica é este que me ama. Jesus te ama o mundo inteiro, que se deu a si mesmo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos que estar atentos à nossa vocação celestial, e para isso tem que ser santo, ser de santo, porque o Senhor Jesus é irmão santo. É ali na mesma fé, amor, espírito, palavra, que o céu se une à terra. Aí o que nós concordarmos aqui na terra, acerca do assunto, será ligado lá no céu, porque o céu e a terra é um lugar só, para você tomar posse da tua bênção e da tua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? E é assim que faz com que esse santo, esse servo, esse irmão, que verdadeiramente está ali apto na presença de Deus, seja chamado de filho de Deus. Pega a sua Bíblia, vamos lá na primeira carta de João. É um pouquinho para frente, você passa lá o Tiago, Hebreus, o Tiago, Pedro, aí você vai na primeira de João, capítulo número 3. Bem pertinho aí, né? Olha o que diz o versículo 1. Os filhos de Deus, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que Pai é esse? Olha o Pai com letra maiúscula. É o Pai Celestial, Pai e Senhor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que fôssemos chamados de filho de Deus. Por isso o mundo não nos reconhece, porque não conhece a Ele. Às vezes vai dar luta, irmão. É uma luta aí fora, com aqueles que ainda não reconheceram Deus, Jesus como Salvador. Mas fomos chamados. Por que chamados? Porque não somos filhos. Só vamos ser filho de Deus, sabe quando? Na glória, irmão. Aquele que permanecer até o fim vai receber a coroa da vida, amém? Aí sim vai ser filho. Deus só tem um filho. Eu citei já aqui, João 3,16. Lá está escrito bem claro: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho.
único, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Uma pessoa acha que só de nascer ser humano, conhece um pouquinho da palavra de Deus, eu também sou filho de Deus, por que eu não tenho isso, não tenho aquilo, aquele tem, vou lá atrás, e vai fazer pelos próprios meios, e quer colocar até Deus na parede, irmão. Aí mal sabe ele que quando ele acha que está exigindo alguma coisa de Deus, irmão, quem vai oferecer o prato para ele é o próprio Satanás, irmão. Um escape, um prazer, e a pessoa não vai ficar naquela ilha de prazer para sempre, irmão. Ele quer te levar para o inferno, irmão. Ele quer te levar para o inferno. Se você continuar aí fazendo essas mesmas coisas, vai acabar no inferno. Fomos chamados de filho de Deus. O João, mesmo João lá, esse mesmo João que escreveu o Evangelho de João, ele fala lá no capítulo 1 do Evangelho, no versículo 12, que todos quanto receberam a Cristo, deles o poder de serem chamados de filho de Deus, porque crê no seu nome. Quando você crê no nome, você é chamado de filho de Deus. E você vai ter esse chamado. Aqui nós estamos falando de chamado, exatamente. Porque ali, como se Deus estivesse passando uma procuração para nós, usarmos o nome de Jesus Cristo para expulsar demônio, para curar enfermo, para mudar a situação da sua vida, da sua casa. É muita honra. E aí nós vamos dar bem, vamos ser vencedores. Aqui um pouquinho mais para frente, vai lá na terceira de Pedro, de João. É do lado, é só virar duas folhinhas. É uma, a primeira carta de João, a segunda de João, a terceira de João. Que só tem uma folha, são só 15 versículos. É só um capítulo só. Olha o que diz o versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Assim, então quer dizer, a primeira condução é sua alma estar bem. Está no Senhor. Não está com corrupção, não está com ódio, rancor, com mágoa, com ressentimento, com pecado não confessado, com um pecado que você não perdoou. Exatamente. Então, nós iremos bem em tudo, e até na nossa saúde, né? Quando vai bem a nossa alma. É assim que é a preparação da vitória total que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Olha mais um pouco, volta mais um pouquinho. Agora é na de Pedro. Agora é Pedro. 1 de Pedro, o capítulo 5. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Amém? É bem pertinho aí, né? É do lado, irmãos. Ajuda as irmãs aí, por favor. Isso. Mas era bem pertinho do João, é só o vizinho da esquerda ali. Voltou um pouquinho, já acho. Se andar muito, vai embora, né? Passa da entrada, né? Tem que ficar de olho na estrada. Você está lá dirigindo, ó, sai da 500 metros. Não adianta ir assim por hora. Você vai passar da entrada. Tem que ser bem pertinho, ou bem devagarinho. Reduz a marcha. Amém? Versículo 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Amém? Para o Senhor uma linda salva de palmas. Amém? É Ele, irmão, que te chama, e é Ele que te capacita, é Ele que te trouxe aqui, é Ele que te fez parar para assistir um pouco essa live agora, que é Ele que vai te aperfeiçoar, vai te capacitar para tudo mesmo, para você ser participante da glória dEle, irmão, da vitória total dEle, para você pisar também, ser peixe, escorpião, para ser usado por Deus, para saquear o inferno, para gerar ovelhas para o Senhor, no vizinho da direita. Agora uma folha só, para não errar, hein? Na 2 de Pedro, o capítulo 1.
o versículo 10. É uma folhinha só, não tem como errar. Segunda de Pedro, capítulo 1, estava na segunda carta de Pedro. Não era para Pedro, é a Pedro. Capítulo 1, versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Olha que coisa linda. Não vai. Se você ficar firme, vendo espírito e verdade, um verdadeiro adorador, não vai tropeçar. Você não vai ficar vermelhinho de vez em quando, se alguém descobrir alguma coisa de você, não tem o que esconder. Agora, se alguma coisa sua, que ninguém sabe, mas se alguém colocar aqui, ó, nessa telinha aqui pequenininha, o que projetar aqui atrás, ia te envergonhar, para agora. Porque uma hora vai aparecer. Se não aparecer aqui na terra, vai aparecer lá no juízo. O juízo vai ser sem misericórdia. Confessa, busca em Deus tirar tudo isso, para que você esteja com Ele na glória eterna, lá quando for vencido o inimigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Só para terminar, Apocalipse 17. Agora só um pouquinho mais para frente. Volta lá, o último livro da Bíblia, que todo mundo conhece. Isso, 17. O versículo 11 diz assim: e a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. E esses têm uma mesma intenção, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor do Senhor e o Rei dos reis. Amém? Por Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Todo poder maligno, todo poder do maligno, um dia vai estar, sabe, concentrado na besta. Na besta. E vai combater contra o Cordeiro, e o Cordeiro o vencerá. Amém? Sempre vence. Quando houve a rebelião lá no céu, não teve combate. Que Deus é tão poderoso que Ele só criou o inferno e jogou o Satanás lá com seus mensageiros, com o anjo. Acabou. Mas Deus colocou o Filho para combater, para nos ensinar a combater. E esse combate do Cordeiro vai existir. E nós somos ovelhas dele também, vão estar nessa batalha. Está preparados para essa batalha. Como? Que é o que fala o finalzinho do versículo aqui. Olha aí. E vencerão os que estão com Ele, os chamados. Todos somos chamados. Da mesma maneira que Deus chamou cada um dos heróis da fé, cada um dos apóstolos, Jesus chamou, cada um dos discípulos, Jesus chamou. Jesus está chamando cada um de nós hoje, para ser esse vencedor, para não ficar tropeçando por aí, para ser um exemplo de conduta de vida. É isso que Deus está fazendo. Os eleitos, chamados, em um dia Ele vai chamar toda a humanidade. Já citamos. Quando o evangelho do reino for pregado a toda a criatura, virá o fim. Mas antes disso, todos terão direito de serem chamados. O eleito é aquele que se propõe. Para a pessoa se eleger primeiro, ele tem que se candidatar. E depois de candidatado, vai ser comprovado, vai ser aquele chamado da pessoa. Então, você busca descobrir o seu chamado. Amém? Primeiro você é chamado, aí você é eleito, você consegue lá sua posição em Cristo. E depois, os fiéis. Você é um chamado, um eleito e fiel. Os três. Tem que ser os três. Não pode estar faltando. Tem que permanecer firme até o fim. E é esse que vai receber a coroa da vida. Amém? Olha que honra. Na antiga aliança, os chamados era 1 ou 2 por geração, pouquíssimo.
Na nova aliança, Jesus já começou a chamar os discípulos. Primeiro chamou 12, depois chamou 70, depois já tinha 500 testemunhas lá quando ele subiu para a glória, entendeu? E derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, e hoje toda a carne pode ser esse chamado, esse eleito, esse fiel, e vamos crer, e vamos levar essa bênção para nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, que Deus fale mais contigo, em nome do Senhor Jesus. E aí na quarta-feira eu vou começar a entender do mal que aconteceu sobre a casa de Eli. Foi terrível, irmãos. Foi terrível. Para nós agora participarmos da ceia, pega a sua Bíblia e vai lá, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Volta mais um pouquinho, ajuda os irmãos aí que não conhecem. O versículo 28. Isso, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, o versículo 28. Examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, e assim coma deste pão e bebe deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Então, irmãos, essa é a preparação da ceia, a palavra é a preparação da ceia. Agora, cada irmão vai fazer uma oração personalíssima, ninguém pode representar diante de Deus. A palavra já falou contigo. Coloca a sua casa em ordem. É o momento que você se arrepende do seu pecado. Se você não recebeu Jesus como Salvador, você pode receber agora, mas pode participar. Ô pastor, mas eu não sou batizado, mas já tem que ter no coração. Próximo batismo eu vou poder me batizar. Qualquer dúvida você pode até tirar conosco depois do culto. Né? Mas se você recebeu Jesus como Salvador, irmão, você não só pode participar da ceia, irmão, mas como deve e ainda vai entrar no céu. É isso, mas coloca a sua casa em ordem agora. Examine, pois, a pessoa a si mesmo, é assim como desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O próprio Jesus, ele diz lá em João capítulo 6, que aquele que não come de pão e não bebe do cálice, não tem parte com ele. Temos que ter parte com o Senhor, mas não podemos beber e participar de qualquer maneira, porque é santa, Santa Ceia é santa. O pão consagrado será o corpo de Cristo, o suco da uva, está aqui, opa. O pão consagrado vai ser o corpo de Cristo, e o suco da uva é o sangue de Cristo, é o bem mais precioso que já caiu sobre a terra. Então não é para fazer de qualquer maneira, tem que ser com disciplina em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pôr de pé, feche seus olhos, abre seu coração, fala com Deus, conta tudo para Jesus, uns 2 minutinhos você conta tudo para Cristo aí, coloca a sua casa em ordem para você participar dignamente da Santa Ceia. Pai, em nome do Senhor Jesus, visita-nos com o teu renovo, Pai. Passa com o teu fogo santo, com a sua vassoura de fogo, Pai, sobre a vida de cada irmão, Pai. Desde aquele que está mais tempo no Evangelho e aquele que está chegando agora, Pai. Ô Senhor, que convence do pecado para não pecarmos. E se pecarmos, nos arrependemos, Pai, e deixarmos, Pai. Ô Senhor Jesus, Senhor que nos convence da justiça para fazer, meu Pai. Justiça é o Senhor, Pai. Para nós não fazermos justiças com a própria mão, Pai. E do juízo, um dia todos nós compareceremos diante do tribunal. E temos que estar ali chamados, eleitos e fiéis até o fim para receber a coroa da vida. Pai, visita, Pai. Olha para dentro de cada um de nós, Pai. Vê se tem, meu Pai, alguma coisa que não te agrada, tira, remove, Pai. Senhor Jesus, expurga-nos até o pecado que não são ocultos, Pai. Aquele que nós fizemos, praticamos e nem sabíamos que era pecado e nem lembramos dele, Pai. Essa é a oração do servo fiel, para expurgar até o pecado que nos são oculto, Pai, e enche-nos da tua misericórdia, enche-nos da tua bênção, Pai. Senhor Jesus, porque removido o pecado, o Senhor nos dá condição também de perdoar todo o mal que nos fizemos, e assim, esvazio do que não presta, o Senhor pode nos preencher, Pai, até transbordarmos no teu Santo Espírito, Pai. Até sermos batizados com o Espírito Santo, tem que estar vazio, ou até o Senhor nos dá variedade de línguas, língua dos anjos, Senhor Jesus. É isso que o Senhor tem nos preparado, Pai. Maravilhoso. Envolve o teu povo, Pai. Pai, convence-me, meu Pai, da tua justiça. Tira tudo que não presta das nossas vidas, Pai.
E assim nós nos preparamos para estar contigo. Mais um minutinho, fala com Deus, só você e Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, convoco os irmãos agora para fazer um renovo da confissão de fé em nome do Senhor Jesus. Amém? E essa oração é feita com o olho aberto em nome do Senhor Jesus. Convoco os irmãos, abra bem o olho, olha aqui na mão do céu de Deus, levanta a sua mão direita também e repita comigo: meu Deus, mais uma vez eu estou aqui diante de Ti e te peço, Senhor Jesus, me perdoe por todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, conscientes e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, sentimentos, maldades e intenções no meu coração. Senhor Jesus, ajude-me a não cair mais em tentação, e eu perdoo a todos os que têm me ofendido. Nesse momento, eu quebro, eu nego a eficácia do diabo, da tentação, dos mensageiros do diabo na minha vida, e renovo meus votos, e aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador de toda a minha vida, para todo sempre. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, todos aqueles que fizeram oração com fé, não só pode como deve participar e vão entrar no céu. Pode passar lá para todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear, e agora nos convida a cear, com celestial maná, com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto sua alma saciar. Vencear, o mestre chama, vencear, vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Eis discípulos a voltar, eis discípulos a voltar, seus peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vencear, o mestre chama, vencear, o mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou.
Vem faminto a Jesus. Vem faminto a Jesus. Vem cear. Vem cear. Porque na noite que o Senhor Jesus ele foi traído, ele tomou o pão. Pega esse teu pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Este é o meu corpo que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que ceardes em memória de mim, Pai. Este é o teu corpo, Pai, martirizado de dores, no qual o Senhor recebeu sobre ele todas as nossas dores e enfermidades. O Senhor preparou o nosso corpo como o templo do Espírito Santo, para recebermos, meu Pai, o corpo de Cristo, assumindo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus, para a glória do Pai. Pode comer do corpo de Cristo. Aleluia. Assim como esse pedacinho de pão foi moído entre os nossos dentes e molares, não foi dissolvido, não foi engolido, mas moído, assim o Cristo ele foi moído lá naquela cruz. Foram 40 chicotadas, vezes 25 menos uma, daria cerca de 975 chicotadas, quase 1000 chicotadas. Em cada uma daquelas chagas e feridas estava sendo depositado as nossas dores e enfermidades. Agora você que é templo do Espírito Santo, receba a saúde no seu corpo, irmão. Isso glorifica o Deus, glorifica o Todo-Poderoso agora, na beleza da tua santidade. O teu corpo, que é templo do Espírito Santo, recebeu o corpo de Cristo, Jesus Cristo te dá saúde. Eu quebro, paraliso toda ação do diabo, os mensageiros do diabo, todo mal na vida de cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus, ordeno, fora da vida deles, fora da casa deles, fora agora desse corpo que não te pertence, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus ele tomou o cálice, e tendo dado graça, diz: tomai e bebei. Esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Estamos em tua memória, Senhor Jesus. Honrando a memória do Calvário, Pai. Senhor Jesus, que aquele sangue precioso foi derramado na antiga aliança. O sangue dos animais cobria os pecados, os pecadores do povo de Deus. Na nova aliança, o sangue de Jesus não cobre o pecado de ninguém, mas ele veio para tirar o pecado do mundo. Ele veio para convencermos desse pecado, para nós produzirmos o fruto do arrependimento. E assim, lavados no teu sangue, nós vencemos. Nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Jesus. Pode participar do cálice do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, dololamalamaxari me canta. Dololamalabalaxari me canta na maramalá. Vem, amado nossas almas. Enche-nos do teu poder e da tua misericórdia, Pai. Visita o teu povo com renovo. Dá variedade de língua para eles, Senhor Jesus. Dá variedade de línguas. Dá o Espírito Santo. Aquele que pede recebe numa hora como essa. Que você é renovado no Espírito, que você é batizado com o Espírito, que você recebe mesmo essa variedade de línguas na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glorifica o Deus que te fez, que te permitiu vir assentar-se à memória do Senhor. Me canta na mara. Vem, amado nosso, amado de nossas almas. Nós estamos aqui representando uma multidão, Pai. Que cada um dos nossos queridos e familiares também venham fazer parte da família de Deus. Que venham, meu Pai, quebrantar os seus corações. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, Pai. E na tua presença, abundância de alegrias. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Deus. Diz aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Sejam renovados nessa hora. Aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Renova eles, Senhor Jesus. Traz o avivamento, Senhor Jesus. Traz a vivificação, Senhor Jesus. Isso, está ficando bonito, igreja. Está ficando bonito. Entra na presença de Deus e toma posse da tua bênção, toma posse da tua vitória, toma posse da tua cura, da cura da sua família, a cura da tua alma.
alma, a cura do vício da sua família, tirando a loucura, tirando tudo que não presta, tirando a devassidão moral, tirando toda a ação do diabo, todo o engano do inferno, tirando toda a perdição da nossa família, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh, alabaxare, me canta, namanamala, será me canta, dorreamahanda, alabacere, me canta, namanamala. Vem, amado nosso, venha nos envolver na sua presença. Isso, você pode oferecer mais para Deus, você pode abrir mais o seu coração, você pode se oferecer mais para o Todo-Poderoso. Aproveite isso, entra na presença de Deus e não sai nunca mais. É uma hora como essa que você vira um verdadeiro adorador, é uma hora como essa que você é renovado na adoração. Jeremias canta, abre o seu coração. Isso, deixa Deus falar através de você na língua dos anjos, a língua que só Ele entende. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, maravilhoso Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, venha com a tua unção do alto, Pai. Venha com a tua unção, meu Pai, transbordar as nossas vidas, transbordar, meu Pai, até nos encher, para levarmos a tua glória onde quer que nós estejamos, Pai. Oh, maravilhoso Cristo Jesus, venha com o teu poder, Pai, a tua unção, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, nós precisamos do teu óleo, o óleo do teu Santo Espírito, para estar atentos aos chamados, permanecemos no chamado, eleitos e fiéis até o fim, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E para o nosso querido amado Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Tome a sua cruz, tome o seu fardo que é leve e suave, seu jugo mesmo no Senhor, e depois no fim nós vamos trocar por essa coroa da vida, amém? Aí finalmente sermos os filhos de Deus. Por enquanto nós somos chamados, e temos que honrar esse chamado em nome do Senhor Jesus, amém? Nosso amigo Facebook, fique na graça e na paz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amanhã tem feriado, mas 20 horas tem o culto também, nas quartas-feiras pela família, sexta-feira cura, divina libertação, e todos os domingos os filhos de Deus na casa de Deus, às 9 às 18 horas, ministrando as boas novas do nosso Senhor e Salvador. E para ele uma linda salva de palmas. Amanhã é feriado, de manhã estamos lá na sede com o pastor Jaime. Quem está aqui em São Paulo, Avenida São João 791, 9 horas da manhã, tem um clamor pela nação às 9 horas da manhã. Se puder, compareça, amém? Pode, amém?